trazem inspiração. Na verdade, toda mãe traz inspiração para os seus filhos, né? Eu achei aqui duas mães aqui na Bíblia que trouxeram inspiração para um grande pastor, um homem de Deus conhecido como Timóteo, onde tinha sua avó que era crente e também tinha sua mãe, né? Duas mulheres de Deus que interferiram de maneira positiva na vida dos seus filhos. E eu peço então para que vocês tomem o seu assento e já abram a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Mando um abraço para os amigos que estão nos assistindo, nossos irmãos que nos assistem, minhas irmãs lá de Blumenau, que Deus abençoe a vida de vocês. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz proveniente de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra está sendo falada nesse lugar, e nós sabemos que a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Eu sou simplesmente um atalaia, Senhor, que trago a mensagem para este lugar nessa noite, para aquelas pessoas que vão ter acesso a essa mensagem. E sabendo que a tua palavra, meu Pai, é o que traz vida, que a tua palavra é viva. Meu Deus, então, que a tua palavra, meu Pai, traga, Senhor, reavive, Pai, traga vida, traga alegria, Senhor, em muitos lares, em muitos lugares onde, Senhor, não tem mais vida, em muitos lugares, meu Pai, onde há enfermidade, onde há tristeza, onde há depressão, onde há, Senhor, pensamentos de suicídio. Em um nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo esse mal agora. No alto vale do nosso Itajaí, esse mal, Senhor, está lançado fora. Nós não aceitamos, meu Pai, que o inimigo, meu Deus, venha agir, Senhor, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, nas nossas cidades. Em um nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos o fim. Nós declaramos, meu Deus, que os planos do nosso inimigo sejam frustrados, sejam derrotados. Tudo isso pelo poder da tua palavra, pela unção que está sobre a igreja, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Como eu falei, a mensagem nessa noite é sobre mães que nos trazem inspiração. E eu quero falar de duas mães que elas não só inspiraram seu filho, mas também elas deixaram herança. É algo que todo pai, né? Todo pai, toda mãe procura deixar uma herança para os filhos, procura deixar algo para os filhos. E nós vimos aqui o próprio testemunho do apóstolo Paulo falando de duas mulheres que deixaram uma herança muito melhor de que qualquer dinheiro, de que qualquer outra coisa. Deixaram a herança da fé.
para o seu filho. Herança de fé. Mães que deixaram a fé como herança, sabe? No mundo onde as pessoas estão procurando deixar bens materiais, e a própria palavra de Deus diz que esses bens, a traça corrói, né? O ladrão rouba, desvaloriza, perde-se o valor. Essas duas mães aqui fizeram o caminho ao contrário de tudo aquilo que no mundo é pregado, porque essas mães, elas fizeram o caminho de acordo com a palavra de Deus. Elas deixaram a fé no coração do seu filho, no coração do seu neto. Elas deixaram a fé como herança. Isso é algo precioso, nós olhando para os dias de hoje, né, onde a fé ela tem sido tratada como algo superficial. A fé ela tem sido tratada assim. A fé ela tem sido tratada como algo relativo. Muitas pessoas relativam a fé, eles dizem: não, o importante é você ter fé, tá? Mas a fé no quê? A fé pode ser lá na estátua, a fé pode ser ali naquele negócio, a fé pode ser naquela coisa. Então, no mundo onde nós vivemos, no mundo do jeito que nós vivemos, a fé, quando se fala a fé, a gente tem que especificar o que é a fé, porque ela tem sido tratada como algo relevante, né? Algo que é usado somente em rituais. Ele é um homem de fé, um homem religioso, é um homem que acredita. Mas a fé ela tem um endereço. A fé ela tem um autor, alguém que criou ela. E é nessa pessoa que nós devemos de acreditar. E o que essas mães deixaram como herança, elas deixaram para esse filho, para esse neto, a pessoa certa em quem ele devia de acreditar. Isso é receber uma herança de uma mãe. Isso é uma mãe que discipula os filhos. Isso é uma mãe que discipulou a filha, que depois essa filha que recebeu como herança a fé, transmitiu essa mesma fé para o seu filho. Então você consegue ver que a herança, irmão Sérgio, ela passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, e aí por diante. A fé é algo que é uma herança que a gente consegue passar de tempo em tempo, de geração em geração. É algo que não se perde, porque o ladrão não rouba, a traça não corrói, não enferruja, não desvaloriza. A fé no Senhor Jesus Cristo, a fé quando ela é no Senhor, porque o Senhor ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Amém? Você sabia disso? Quem aqui sabia que Jesus é o autor? Jesus é aquele que fez a fé, o autor. Ele tem a autoria da fé. E como ele fez a fé, ele também é aquele que consuma, é aquele que decreta, é aquele que termina, é aquele que faz quando você adquire essa fé, quando você coloca ela em prática. Então, ter fé é muito bom. E ela não é relativizada, ela não pode ser superficial, ela não pode ser só para rituais. A fé tem que ser no Senhor Jesus, o autor e consumador da fé. Quando nós temos a fé nesse Senhor, que é nosso Senhor, pode ter certeza que ela é uma fé que você pode deixar como herança para os filhos, para os netos, para os vizinhos, para os amigos, porque isso sim é fé e fé no Senhor. O apóstolo Paulo ele nos mostra que a verdadeira fé é aprendida. Amém? A fé ela é aprendida, e ela é aprendida como? Pelo ouvir. A fé ela é aprendida pelo ouvir. Só que não é o ouvir qualquer coisa, o ouvir a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz bem assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, que escreve aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir.
O que as nossas crianças estão ouvindo? O que nós como pais, você como mãe, né? O homem aqui como pai, tem falado para os filhos, tem discipulado, tem ensinado os filhos. Se a fé vem pelo ouvir, então nós devemos de cuidar com aquilo que falamos. Amém? Devemos de cuidar com aquilo que falamos, porque na fala, na projeção daquilo que você está fazendo, você está moldando alguém, e esse alguém é seu filho, sua filha. Então cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você diz, porque a maneira que seu filho vai acreditar e vai se posicionar na vida, tem tudo a ver com aquilo que você fala. Estamos falando nessa noite de mães, mas vale também para os pais. Amém? Vale para os pais também. Significa que a fé, ela é construída, ela é fortalecida quando ouvimos a palavra de Deus e nos conectamos a ela. Porque também só ouvir e deixar para lá não adianta. É necessário que haja uma conexão com a palavra de Deus, e isso vai vir por meio da leitura e por meio da pregação. Daí a pregação é só no culto? Não. A pregação pode ser o culto doméstico, o cultinho em casa, sabe? Onde os filhos leem uma palavra, onde a mãe lê uma palavra, onde o pai lê uma palavra. Saiba que tudo isso vai ficar como herança, vai ficar como momentos, como memórias nas mentes dos nossos filhos. Saiba que tudo isso fica como memória. Eles vão se lembrar dessas coisas, vão dizer: poxa, olha, na época eu praticamente não assimilava muitas coisas, mas o pai e a mãe, eles faziam culto, onde nós líamos a palavra, onde eles liam alguma coisa. Isso é muito importante. Quer deixar uma herança para os teus filhos? Deixe isso. Pode deixar dinheiro? Pode. Mas se não tiver dinheiro, isso você tem como deixar. Basta separar um tempo. Amém? O apóstolo Paulo também nos mostra que a fé verdadeira é vivida e transmitida pelo vivenciamento. Olha só, a fé verdadeira, ela é vivida e é transmitida pelo vivenciamento. Essas duas mulheres que ensinaram a Timóteo, e depois Timóteo foi um grande pastor na cidade que ele liderava, de uma igreja aberta pelo apóstolo Paulo. Essas mulheres que educaram esse homem, elas viviam aquilo que elas acreditavam. A fé tem que ser vivida. Não adianta a gente falar de fé, e eu acredito em Jesus, eu faço isso, eu faço aquilo, mas quando chega no momento de tomarmos decisões, quando chega no momento de nós precisarmos ter atitudes na nossa vida, nós não agimos pela fé, nós vamos agir de outro jeito. Isso não é vivenciado. A criança não vai vivenciar aquilo. A criança vai ver o quê? O pai e a mãe, eles falam uma coisa, mas quando é para agir, eles agem de outro jeito. Então a fé tem que ser vivenciada pelas crianças. Sabe que isso que eu estou falando aqui é um problema muito sério que tem dentro das igrejas hoje. Tem dentro das igrejas. Porque acontece muito. O pai e a mãe na igreja levantam a mão, glória a Deus, aleluia, fazem tudo certinho, abraçam os filhos, faz aquela coisa lá toda, né? Parece que é um momento tão legal e a criança se sente tão bem, mas a criança sabe que aquilo dali é só dentro da igreja. Quando sai dali parece que volta tudo ao normal de novo. O normal é não ser assim. A mãe é estúpida, o pai é estúpido, acontece coisas, a criança começa a assimilar aquilo. A criança começa a dizer: poxa, mas a fé fala uma coisa, mas o pai e a mãe vivem outra. Isso gera um conflito, e eles estão crescendo dentro da igreja vendo isso. Você acha que depois eles ficam na igreja? Não vão ficar. Por que eles vão ficar? Se os seus pastores, que são o pai e a mãe, agiram totalmente diferente de que aquilo que a palavra ensina.
Se os seus pastores, que são o pai e a mãe, falavam uma coisa, mas não viviam aquilo que falavam, não viviam a fé, não colocavam em prática a fé. Não estou nem dizendo questões de pecado, não estou nem dizendo isso. Só estou dizendo questões que a palavra diz que quando nós precisamos tomar decisões, nós nos baseamos na palavra de Deus. Quando nós precisamos fazer alguma coisa, nós nos baseamos nas mensagens, naquilo que Deus fala, que é o motivo da nossa fé. E quando nós vamos tomar uma decisão, nós escutamos a palavra, sabemos de muitas coisas, mas tomamos a decisão ao contrário daquilo que é a nossa fé. O que a criança pensa com isso? A criança vai dizer, isso é um negócio para viver só lá na igreja mesmo, depois a gente vive de qualquer jeito. E acabando, eles não vêm mais para a igreja. Hoje é uma dificuldade os jovens estarem na igreja. Você que é jovem, que está aqui, glória a Deus pela tua mãe, glória a Deus pelo teu pai, glória a Deus mesmo, sabe? As crianças que estão aí, glória a Deus, porque é muito difícil. Existe uma dificuldade muito grande, porque eles veem no pai desse jeito, uma fé que não é vivida e não é transmitida. Eles veem na mãe isso. E olha, daí eles veem na autoridade dentro da igreja, eles veem no pastor, eles veem isso na mulher do pastor, sabe? Eles começam a assimilar essas coisas e dizem, isso aí eles falam uma coisa, mas não vivem. Então nós como pais, como líderes, né, como mães, precisamos ter uma fé verdadeira e vivida, para que isso fique de herança para os nossos filhos. Amém? E uma fé também transmitida, né, pelo vivenciamento. Quer dizer, a criança no viver do dia a dia, o pai e a mãe agindo desse jeito, vai transmitir aquilo que eles acreditam, as experiências que eles têm, e a criança vai sendo moldada. Porque a criança ela não é moldada só no momento que você dá um grito com ela, no momento que você fala com ela, no momento que você diz alguma coisa. Ela está ali, ela está absorvendo tudo que está à sua volta. É ou não é? Aqui tem professores que, né, com certeza sabe disso. E se você estudar um pouquinho lá, você vai ver, crianças, eles absorvem tudo que está à sua volta, todo conhecimento. Experimenta, a criança está lá brincando com o carrinho, está ali fazendo, né, brincando ali, mas está com a televisão ligada, e olha, tem até às vezes um rádio ligado. Ela está acompanhando tudo. Se você desligar a televisão, ela vai reclamar. Você vai dizer, mas você não está assistindo? Ela vai dizer, estou sim. Porque o jeito dela assistir, ela não precisa ficar olhando. Se ela estiver ouvindo e brincando, para ela já está assistindo, ela está acompanhando, ela sabe tudo aquilo que está se passando. Ela sabe se a mãe está bem, ela sabe se o pai está bem, ela sabe se tem um clima de intriga, né? De brigas dentro de casa, ela sabe tudo isso. Ela consegue perceber tudo isso. E tudo isso, né, é transmitido para ela e ela vai absorvendo. Então, se nós pudermos mudar tudo isso dentro dos nossos lares, né, e termos uma fé verdadeira, vivida e transmitida, a criança pelo vivenciamento vai receber isso como herança. Amém? As experiências e o compartilhamento da fé é igual à semente que ao ser plantada gera mais fé. Olha só, as experiências e o compartilhamento da fé é igual à semente, porque quando ela é plantada, né, aquela sementinha ela é plantada, ela tem que ser irrigada, tem que ser ali, né, tem que ter um acompanhamento, e com certeza que dali vai gerar mais fé. Amém? A fé verdadeira também, ela é visível. Tá, mas como, pastor? A fé não é algo que a gente, né, se projeta para o futuro e tal, lá como fala na carta aos Hebreus e tal? Sim, também. Só que aquilo que Paulo fala aqui no versículo 4, ele diz assim, ó, recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. A fé, então, ela produz, na vida daquele que tem fé, ela produz um coração sensível. Amém? Não tem como uma pessoa ter fé, dizer que tem fé e ter um coração duro,
um coração, sabe, parece uma pedra, porque a fé, ela tem que produzir um coração sensível. Olha só, Timóteo chegava a ter lágrimas, e você acha que ele estava com essas lágrimas porque ele tinha vergonha ou porque estava sofrendo? Não, ele acreditava e ele se compadecia com as coisas que estavam acontecendo. Era alguém que chorava pelas coisas da obra, era alguém que chorava por saber que seu pai na fé, que é o apóstolo Paulo, estava preso. Era alguém que chorava pelas circunstâncias. E Paulo chega a dizer: eu desejo muito te ver, porque eu me recordo das tuas lágrimas. Mas eram lágrimas que faziam Paulo se alegrar. Ele diz: olha, para que eu possa encher meu coração de alegria novamente. Porque aquelas lágrimas que Timóteo tinha não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de uma pessoa com o coração quebrantado, uma pessoa que aprendeu assim com a sua mãe. E outra, além de ele ter a sua mãe como espelho, ele também tinha a sua avó. Olha que maravilha, que lar abençoado. A palavra de Deus diz que o seu pai era grego, ou seja, ele não era crente, ele era um grego, mas ele casou com uma judia, né? Casou com Eunice, filha de Lloyd, e eles viviam muito bem. Ela era cristã, por causa da sua mãe, que era cristã, né? Conhecia Jesus Cristo, e essa fé eles transmitiram de uma maneira que o seu filho, o seu neto, né? O neto de Lloyd, o filho de Eunice, Timóteo, tinha um coração quebrantado pelas experiências de ver a mãe. A Bíblia não relata, mas alguém assim, que tem um coração quebrantado, com certeza tinha momentos de oração com a sua mãe, tinha momentos de oração com a sua avó. A sua vida era falar das coisas de Deus, tanto que era uma pessoa que chorava na presença de Deus. Amém. Quem tem uma fé assim não tem vergonha de chorar, né? Não tem vergonha de chorar. Não é lágrima de fraqueza, é a lágrimas de amor. É você se compadecer das pessoas, é você olhar com o olhar de Deus para as pessoas. O apóstolo Paulo se alegra com essa fé, porque Paulo diz: lembrar das lágrimas de Timóteo, uma fé que comove, também alegra aqueles que nos guiam. Uma fé que comove, aquela fé quebrantada, sabe? Isso chega a alegrar o coração daqueles que nos guiam. Paulo nos mostra que a fé não deve ser fingida. A fé não pode ser fingida. Versículo 5 diz ali: da mesma forma que ele lembra que Timóteo chorava, da mesma forma como ele lembra, que ele se recorda das lágrimas, no versículo 5 ele diz: eu também trago na lembrança a sua fé não fingida. Uma fé verdadeira, uma fé que agrada a Deus, uma fé sincera, uma fé que ele vivia e as pessoas conseguiam ver. Já pensou? Já pensou as pessoas poderem ver, sabe? Elas vão ver porque uma coisa é a gente dizer que tem fé, e outra coisa é a gente agir pela fé. Eu tenho anotado aqui, lá para frente a gente vai ler, mas já vou falar agora. Tiago, capítulo 2, versículo 17, ele está dizendo assim: se você diz que você tem fé, então você tem que fazer aquilo que você acredita. Se você tem fé, você tem que agir pelaquilo que acredita. Porque não adianta você dizer que tem fé e não colocar ela em prática, não exercitar ela, não fazer. Você só diz que tem, mas chega num momento não age. Sabe que às vezes você vê pessoas de outras fé que pegam e constroem coisas que nem aqui na cidade. Foi construído esse lugar ali do louvor, né? Muitos olham para aquilo dali, poxa, mas e tem um monte de críticas, e tem um monte de elogios, tem todo tipo de coisa, né? Isso, claro, partindo de dentro das igrejas evangélicas. Só que a pessoa que fez aquilo lá, ele colocou em prática aquilo que ele acreditava, e está erguido aquilo lá porque ele acreditava e fez aquilo ali. E nós que acreditamos em Cristo, e Ele só pediu para nós falar,
nós temos feito? Isso é colocar a nossa fé em evidência. Ele só disse, ide. Ele falou, indo e anunciando o evangelho. Você vai indo, vai anunciando, vai falando. Onde você está, você fala do evangelho. Isso é uma fé verdadeira. Isso é uma fé que não é fingida, né? Uma fé sincera. Ela é viva, ela é visível. Quer dizer, aquilo que eu acredito, eu trabalho para que as pessoas vejam aquilo. Aquilo que eu acredito, eu faço de uma maneira com que as pessoas também possam ver aquilo que eu acredito. Você está entendendo, amém ou não? Em outros lugares se constroem coisas porque as pessoas acreditam naquilo lá. E quando você olha para aquilo lá, as pessoas perguntam, mas por que foi feito? Porque fulano acreditava nisso ali. Então você vê que a obra dele, ele conseguiu transmitir através de obra a fé que ele tem. E nós, povo eleito do Senhor, sabe? Filhos escolhidos de Deus, precisamos também fazer isso. Precisamos materializar a nossa fé. Se nós acreditamos em algo, então vamos trabalhar por esse ideal. Se nós acreditamos que se nós ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, jamais eles vão se desviar, então vamos aplicar a palavra na vida deles. Se nós acreditamos que se nós orar dentro da nossa casa, Deus está abençoando, então vamos orar. No café da manhã, no almoço, vamos orar à noite, vamos orar com nossos filhos. Porque se nós acreditamos, nós devemos de colocar em prática. Por isso que Tiago disse, você tem fé, mas não tem obra? Ele está dizendo, eu tenho obra, porque eu acredito. Agora você tem que me mostrar a sua fé através daquilo que você acredita. É isso que Tiago está dizendo. Se alguém chegasse para nós e falasse, o que você acredita? Eu acredito em Jesus, o que você tem feito? Aí é com cada um. Eu tenho evangelizado. Eu tenho lido a palavra para me aperfeiçoar, para me aprender mais, sabe? Tudo isso é obra. Tudo isso é você materializando a sua fé. Porque se você só viver dizendo que acredita e vem na igreja, levanta a mão e vai embora, isso não é obra. Isso não está, você não está fazendo nada mais de que as outras pessoas. Agora, colocar em prática, ler os versículos, orar, interceder pela igreja, interceder pelo pastor, pelos irmãos, pela sua vida, pela casa, aí você já está trabalhando, já está colocando em prática aquilo que você acredita. Amém? A fé que agrada a Deus, ela é sincera, viva e visível. A fé genuína é a fé que sobrevive por gerações. Passou de Lloyd, né? Passou para Eunice, passou para Timóteo. Timóteo foi um servo de Deus e alcançou muitas pessoas, porque de geração em geração a palavra de Deus foi passada. Existia uma obra ali, que a irmã Lloyd passou fazendo aquela obra para sua filha Eunice. Eunice não ficou com aquilo, ela acreditava tanto que ela passou para o seu filho. E olha só, formou um dos maiores pastores daquela época. No meio da perseguição, no momento que a igreja estava se formando, já tinha um pastor, porque tinha mães ali que deixaram a fé como herança para o seu filho. Aleluia. A fé verdadeira é uma herança poderosa que se transmite por meio do exemplo. E muitas das vezes a fé é forjada também nas lágrimas. Através do exemplo, a gente já falou, e também muitas vezes é forjada nas lágrimas, no choro, forjado talvez no sentimento, na tristeza, nas lágrimas, mas é uma das maneiras de nós forjarmos a fé que já está em nós. Deus ele vai trabalhando nas nossas vidas, porque tem fé que às vezes é só de fachada e ela não se sustenta. Quando vem a tribulação, a pessoa está ali dizendo que tem fé, que tem isso, que tem aquilo, e de repente dá um negocinho, a pessoa cai, não se levanta mais, não quer mais saber de nada. Isso quer dizer o quê? Nunca foi fé, irmão Cid. Sabe
Aquele negócio que a pessoa, ela está ali, ela nunca foi ensinada, ela nunca passou por uma aprovação, ela nunca foi forjada, ela nunca quebrantou o coração dela. Na verdade, ele está fingindo alguma coisa. A hora que vem uma tribulação, aquilo funciona como uma peneira, né? Cai tudo. Só fica aquele que tem fé. Então, nós não podemos ter uma fé de fachada, e para ensinar para os nossos filhos, né, tem que ser uma fé real, uma fé sincera. A fé não fingida se manifesta no dia a dia. Uma fé que ela não é fingida, ela é manifestada no dia a dia. Sabe por quê? Todos os dias a gente tem falado aqui, o culto, ele não é só aqui na igreja. Aqui nós nos reunimos como um corpo para prestar culto a Deus. Mas saindo daqui, o culto não acaba, amém? O culto não acaba. Saindo daqui, o culto continua. E semana que vem a gente se reúne de novo e continua o culto. Na nossa vida, aquele que aceitou Jesus, que anda com o Senhor Jesus Cristo, o culto ele é sempre, ele é perpétuo. É uma vida de culto. Isso é adoração. O nome disso chama-se adoração. Uma vida de adoração. Porque a gente não vem adorar somente aqui na igreja. A gente não vem levantar a mão somente aqui na igreja. Nossa vida ela tem que ser uma vida de culto. Então, a fé verdadeira ela se manifesta no dia a dia. Não é só no culto. Ela se manifesta também nos momentos que estamos em silêncio. Ela se manifesta também nos momentos que estamos na obediência. E nos momentos que nós temos que tomar decisão. E olha, gente, assim, ó, a igreja ela tem, né, quando eu falo igreja não é a placa, não é as quatro paredes. Quando eu falo igreja é as pessoas. E assim, do modo geral, em geral, né, a gente tem visto assim que as decisões, as tomadas de decisões, né, aquilo que é necessário fazer, muitas das vezes, na maioria das vezes, são decisões erradas. Eu não sei o que está acontecendo. Se a gente for ver, como uma pessoa falou esses dias, um pastor, não lembro o nome dele agora, ele disse: olha, Jesus Cristo não tem igreja para buscar. Não tem igreja, a igreja precisa se recompor. Ela precisa voltar aos seus princípios, ela precisa acordar para a realidade, ela precisa deixar de ver o mundo lá fora, ela precisa se organizar novamente, para que Jesus Cristo venha e tenha uma grande igreja para levar. Então, olhando para isso, né, está tendo os remanescentes. Olha, tinha um tempo que a gente olhava os púlpitos das igrejas, as mensagens que estava tendo por aí afora, era uma coisa mais louca do mundo. E a coisa está mudando de um jeito que naqueles lugares onde tinha só pregação de prosperidade, de curas e coisas, hoje não, a palavra está teocêntrica, a palavra está cristocêntrica. Quer dizer o quê? Deus está consertando os púlpitos das igrejas, Deus está arrumando a casa. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo dia por dia e cada vez mais rápido agora. É breve a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus. Então eu tenho certeza, essa crítica que a gente faz hoje, a gente faz para dentro da própria igreja, como eu já falei já em outros 2 cultos. Um tempo atrás, a igreja ela tinha autoridade para falar das coisas lá de fora. Mas com aquilo que foi se passando e foi acontecendo, hoje a igreja primeiro tem que consertar aqui dentro. Temos que reaver, temos que reanalisar, temos que nos avaliar, temos que olhar para dentro de nós e ver como é que nós estamos prosseguindo na nossa fé. Olha, os muçulmanos e as outras religiões que existem aí no mundo, eles são tão organizados dentro daquilo que eles acreditam, sabe, eles colocam em prática aquilo que eles acreditam, são muito organizados. Um muçulmano lá, para ele ter uma passagem lá no ritual dele, eles aprendem todo o Alcorão, eles sabem de cor tudo. E nós evangélicos, quantos versículos de cabeça nós soubemos para nós defendermos a nossa fé?
vendo como nós brincamos durante muito tempo de igreja, nós brincamos durante muito tempo a respeito da nossa fé. Países aí onde passa-se grande necessidade, o pessoal está afiado na Bíblia. Países onde já se vive um pouco melhor, já não é tanto. Então, a fé verdadeira, ela é uma fé que agrada a Deus. E para nós agradarmos a Deus, a receita está na própria palavra. Devemos de buscar conhecer os mandamentos do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: aquele que está em mim, as minhas palavras estiverem em vós, né? Vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. E nessa passagem desse texto todo, que fica lógico lá em João 14, se eu não me engano, ou João 17, ele diz: daí sim se torna meu amigo e amigo do meu Pai. Então isso agrada a Deus. É esse tipo de fé, a fé sincera, a fé viva, a fé visível, a fé que as pessoas veem, a fé que ela é transmitida, a fé que os filhos recebem como herança. Porque às vezes é mais fácil, e o brasileiro ele tem muito disso. O brasileiro ele gosta de terceirizar aquilo que é para ele fazer, ele gosta de terceirizar para os outros. Ele é assim, a gente é assim. Temos um problema grande na nação, né? É corrupção em cima de corrupção, está todo mundo pagando taxas altas de juros, um monte de coisa acontecendo. Mas o que a gente faz? A gente quer que o americano dê jeito para nós. A gente quer que alguém lá de fora faça alguma coisa, porque a gente não quer parar, sabe? Acontece alguma coisa com nossos filhos, né? Eu vou chamar o pastor, que o pastor lhe dá um jeito ali. A gente foi chamado um dia por uma situação. Foi eu e o pastor Carlos, se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar, se ele estiver assistindo. Fomos lá, aconselhamos, falamos de tudo. Quando eu e o pastor Carlos embarcamos no carro, ele disse assim para mim: meu irmão, eu já tenho muita experiência com isso. Porque o pastor Carlos, ele era policial também. Então ele disse: olha, eu tenho muita experiência com isso. Esse jovem, ele não vai ouvir nada do que nós falamos. Porque se ele não ouvir o pai e a mãe dele, não vai ser o pastor que ele vai ouvir. Porque o pai e a mãe dele é aquele que ele tem que honrar, é aquele que ele tem que respeitar. A Bíblia não diz lá: honra o teu pastor e a tua pastora. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Então se a criança, se o jovem, se o adolescente, se o filho e a filha não ouvir o pai e a mãe, ele não vai ouvir outras pessoas. Mas as pessoas gostam de terceirizar, né? Não foi exemplo, não transmitiu fé, não fez da maneira correta, então agora, eu não fiz assim, está tudo errado, vou chamar alguém para consertar. Terceiriza. É do mesmo jeito que as pessoas fazem com o diabo. Eu não sou advogado do diabo, quero dizer para você, mas nem tudo que acontece é o diabo. Mas as pessoas gostam o quê? De tirar sua culpa. Ele foi lá e comprou o carro estragado, ele fez as coisas, depois ele diz: o diabo está na minha vida, o diabo está estragando tudo. Mas a pessoa não vigia, irmão Sérgio, faz errado, mas ele gosta de culpar alguém. E se a igreja ajudar, meu irmão, você acha que é o diabo mesmo? Se a igreja ajuda, meu Deus, é que a pessoa se folga. Ela nunca vai mudar a sua vida, ela nunca vai mudar suas atitudes, porque é o diabo que está fazendo, não é eu. Quer dizer, a pessoa não assume as suas responsabilidades. Daí a culpa é do diabo. A Bíblia está dizendo que a fé é transmitida pelo vivenciamento, pela maneira de se viver, né? E tem que ser uma fé sincera, não fingida, porque a criança aprende. Vamos supor que é um casal de crente que tem uma criança que vive lá uma fé fingida, que faz tudo errado. A hora que essa criança se desvia, é o diabo, pastor. É o diabo. Não era nada do diabo. Foi a pessoa que não viveu uma vida correta diante de Deus e quer cobrar o quê? Quer cobrar o quê? Quer ensinar o quê para a criança? Então nós devemos de aprender, e aprender muito com essas duas mulheres aqui, com Lloyd e com Eunice, que elas não tinham uma fé de fachada, não era fingida. Era uma fé que se manifestava nos cultos, se manifestava quando elas estavam em silêncio, se manifestava nas obediências, nas decisões. Era uma fé atuante,
Uma fé que estava ali, que as pessoas podiam ver. A sua fé seria reconhecida se não houvesse palavras? É uma pergunta, né? Eu estava montando isso aqui, estudando isso aqui, pensando, será que a minha fé, se eu não pudesse falar, as pessoas viriam, elas olhariam para mim, e elas viriam a fé nas atitudes, sabe? É isso que eu queria que você pensasse. Nas nossas atitudes, alguém de fora, que às vezes a gente quer pregar a Bíblia, a gente vai preparado com um monte de versículos, mas e se a gente não pudesse falar nada? Se a gente não pudesse pregar nada, se a pessoa não acreditasse na Bíblia, ele começasse a olhar para a tua vida, será que aquilo que você acredita, as pessoas reconheceriam pelos gestos, pelas nossas atitudes? Que é isso que Paulo reconheceu aqui. Reconheceu uma fé genuína pela atitude das mães. E é aqui que eu anotei, Tiago 2,17. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Entretanto, alguém pode afirmar: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me as tuas fés sem obras, e eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que realizo. O apóstolo Tiago está dizendo isso. O apóstolo Paulo, então, ele nos mostra que a fé verdadeira, ela é comprovada e transmitida de geração em geração. Porque nesse momento aqui ele reconhece que a influência da avó e da mãe fizeram aquele grande homem. A influência daquelas duas mulheres, né? Uma fé que foi transmitida, como fala ali no versículo, que primeiro habitou, olha só, versículo 5 diz assim, ó, essa fé primeiro habitou em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice. Daí Paulo diz: agora eu estou convencido que essa fé também habita em você, que essa fé foi transmitida de alguém que vivia aquilo que estava dizendo. Então a fé é ensinada no lar. Ló e Eunice foram mulheres piedosas que formaram o caráter espiritual de Timóteo. E essa passagem também está registrada lá em Atos. Não a passagem toda, mas diz, ó, Paulo diz ali, capítulo 16 de Atos, versículo 1, lá diz assim, ó, Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. O que aconteceu aqui? Paulo chega nessa cidade e a Bíblia relata que lá tinha esse homem, um discípulo de Paulo chamado Timóteo, que Paulo veio a conhecer naquele momento. E os irmãos daquela cidade davam um bom testemunho daquele homem. Você já pensou? Alguém de fora vem, daí as pessoas dizem: olha, esse irmão aqui, ele é bom testemunho, e falam para aquela pessoa. Foi assim que fizeram com Timóteo. Falaram para Paulo: olha Paulo, esse jovem aí, ó, ele é uma boa pessoa, é um homem de Deus, é um homem que vive a fé. E é isso que Paulo está dizendo. E por causa desse bom testemunho que Timóteo tinha, Paulo levou ele na sua missão. Começou a andar junto com Paulo. Então eu vejo, né, que aquilo que é ensinado no lar, porque diz aqui que ele era filho de mãe judia cristã. A fé, então, ela é ensinada no lar. O lar é o primeiro púlpito de uma criança. A fé é visível na convivência e no testemunho. Paulo percebeu essa fé porque ela se evidenciava. A convivência revela se a fé é sólida ou rasa. A convivência. Por isso a criança vai notar se é uma fé mesmo, né? A gente vai ver se ela é sólida mesmo.
A criança vai ver se aquela fé é rasa. A criança nota tudo isso. E uma pergunta para nós então, para nós refletirmos: sua fé seria notada sem nós dizermos nenhuma palavra? Será que as pessoas notariam em nós, sem que a gente falasse alguma coisa? As pessoas dariam um bom testemunho, que é aquilo que aconteceu ali com Timóteo, sem que nós falássemos alguma coisa? Porque a fé verdadeira, ela é passada de geração em geração, e de uma maneira que ela não é rasa, ela é uma fé profunda, uma fé que tem raiz, onde as pessoas que estão em volta, elas não vão se apegar somente nas palavras, mas elas vão ver no modo, nas atitudes, na maneira de proceder, na maneira de tomar decisões. Eles vão ver se a pessoa tem fé ou não. Amém? Você está vendo como é que é o Evangelho? O Evangelho não é só um oba-oba. O Evangelho, ele é simples, ele é simples, mas por causa da nossa natureza errônea, nossa natureza pecaminosa, ele se torna às vezes de uma maneira que a gente, de tempo em tempo, é necessário termos um confronto desse jeito com a palavra, para a gente perceber e alinharmos alguns parâmetros da nossa vida e colocarmos em dia coisas que às vezes a gente vai afastando da palavra. Então, para nós encerrarmos isso aqui, a nossa fé, ela deve ser notada até mesmo quando nós não falamos nada. Amém? E isso é muito, isso se torna então uma fé multiplicadora. E concluindo então, eu convido você para se colocar de pé e fechar os seus olhos. Quero que você medite e ore junto comigo. Uma fé que nós podemos deixar como herança. E eu falo disso diretamente para as mães. A fé verdadeira, ela começa quando reconhecemos que não podemos salvar a nós mesmos. Só há uma fé que salva, aquela que é colocada em Cristo Jesus, que morreu, que ressuscitou para nos dar a vida eterna. Assim como Timóteo recebeu o exemplo, hoje todos nós aqui somos convidados a crer em Jesus Cristo com sinceridade e sermos exemplos. A mãe ser exemplo, o pai ser exemplo. A verdadeira fé, então, ela tem que ser visível e sensível, transmitível, tem que ser uma fé que você possa transmitir ela, que as pessoas possam ver a fé. E é isso que eu quero orar nesse momento. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos abençoar aqui todas as mães, todos os pais aqui presentes, os pais que estão em casa, as mães. Como amanhã é comemorado o Dia das Mães, Pai, então, nesse momento eu quero convidar todas as mães para virem à frente. Todas as mães de coração, as mães que têm filhos realmente, aquelas mães que geraram filho, as mães que geraram filhos do coração, que venham para frente que eu quero orar por vocês. Pode vir. Pai, no nome